Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre manejo de plantas daninhas na cultura da manga. E também vamos começar a falar sobre o manejo de doenças. O controle de planta daninha, de doenças e pragas, representa aí uma fatia importante dos gastos, né, do produtor de manga para garantir uma boa produtividade e também com boa qualidade. O manejo de plantas daninhas, ele deve ser priorizado, né? Ele tem uma preocupação maior, principalmente na fase inicial de implantação do pomar, onde as mudas são pequenas, onde a competição com as plantas daninhas ali da área são mais preocupantes, porque se não houver um controle eficiente, vai ter uma redução no desenvolvimento dessa cultura, um atraso no desenvolvimento dessa muda, e dependendo do nível de competição com as plantas daninhas, até leva à morte dessas plantas, né, da planta de manga, das mudas de manga. Quando o produtor se descuida muito, claro, né, pessoal? Além dos danos diretos que as plantas daninhas têm na cultura, que vocês estão aí cansados de ouvir a professora falar, que a gente estudou ano passado, né? Que é a competição por água, por luz, por espaço, por nutrientes. As plantas daninhas, elas também são hospedeiras de pragas e hospedeiras de doenças, de fitopatógenos causadores de doenças. Hospedam nematóide, fungos fitopatógenos, bactérias, vírus, insetos, pragas diretas, né? E também insetos vetores de doença. Então, o controle de planta daninha numa área de exploração econômica, ele é indispensável. Primeira coisa a se pensar é quais são os métodos, né, de controlar essas plantas daninhas num pomar de manga. Os métodos aí que são muito utilizados são as formas mecânicas, o uso de roçadeira hidráulica, o uso da roçadeira motorizada, a capina, mas a capina ela é muito onerosa por questão da mão de obra, por baixo rendimento. Seria mesmo a capina para uma captação ali de alguma planta que ficou, ou para fazer o coroamento das mudas quando estão pequenas, né? Mas, de forma geral, quando o pomar já está mais formado, ela não vai ser muito utilizada, fica caro, né? A mão de obra, imagina as extensas áreas de pomar se fosse fazer isso tudo na capina, né? Isso não tem baixo rendimento e fica caro. Então, por isso que não é tão utilizado. Mas para fazer um coroamento de mudas, que é aquela retirada de plantas daninhas em volta, quando a muda ainda está pequena, né? Pode ser feito e é usual fazer. Outras formas mecânicas, o uso de grade nas entrelinhas, outra forma de fazer uso de arado nas entrelinhas, e até, né, o pastejo de ruminante. Mas isso, pessoal, não é comum de se fazer porque os bovinos acabam danificando as plantas e eles também se alimentam das frutas quando estão ali já em desenvolvimento, né? Todo mundo já viu que os ruminantes gostam de uma manga. Então, não é o ideal para se fazer no pomar de exploração econômica você colocar os ruminantes. Talvez, se for fazer no pomar já desenvolvido, plantas adultas, e no período que não tem frutos e nem flores, para não ter danos ali na floração e nem nos frutos. Mas na época de floração e frutificação, sem gado lá dentro, porque sabe que vai ter danos na produtividade. Talvez em uma pequena janela ali, naquele talhão, quando está sem flores e sem frutos, tá? Mas acaba não compensando muito. É importante lembrar que quando a gente fala de controle de plantas daninhas, e também a gente vai falar de pragas e doenças, tem que se considerar o mercado que vai importar essa manga, porque esses mercados eles têm restrições. Vai importar para os Estados Unidos? Quais são os produtos, por exemplo, herbicida que é permitido usar, ou inseticida que é permitido usar? Então, dependendo do mercado que vai ser vendido esses frutos, tem que também levar em consideração o tipo de controle químico que vai usar, tá? Mas com relação ao controle mecânico, a gente sabe que não tem nenhum problema. É só o que for
melhor para o produtor, se adequar mais ao bolso do produtor, e também que for mais fácil de utilizar ali na sua lavoura. O uso de enxada rotativa, grade, cultivadores, né? Pode ser utilizado mais na fase inicial do pomar, porque depois as raízes elas vão começar a entrelaçar ali nas entrelinhas. E aí, se utilizando esses métodos, vai acabar que vai danificar algumas raízes da mangueira. Mas se for utilizar, né, mesmo na fase inicial do pomar, onde as raízes são menores, elas não estão ali nas entrelinhas, usar na menor profundidade possível, para evitar deixar esse solo muito desprotegido e facilitar os processos erosivos desse solo. Aqui nessa imagem está mostrando uma capina manual, né, usando aí uma foice, né, tirando algumas plantas daninhas debaixo das mangueiras aí. Só que o uso da capina com enxada ou da foice, né, para tirar plantas maiores ali, acaba sendo muito oneroso, custo alto da mão de obra e baixo rendimento. Então, é só para fazer uma catação pontual, uma planta ali de bar da copa que ficou depois da roçada mecânica, né? Então, pode ser feita uma catação. E a roçadeira motorizada costal, né, que pode ser utilizada principalmente para fazer a retirada de planta daninha entre as plantas na linha, e ali na entrelinha já usa uma roçadeira hidráulica, uma trincha, né, que tem um rendimento maior, faz mais área por dia, né, usando aqui como nessa imagem, mostrando o trabalhador fazendo a retirada das plantas daninhas próximo à planta de manga aí, né, usando aí essa roçadeira motorizada. E também, né, utilizar aí o uso das roçadeiras hidráulicas tracionadas pelo trator. Como vocês estão vendo nessa imagem, o uso aí da roçadeira num pomar de manga, uma roçadeira hidráulica, para controlar as plantas daninhas, né, na entrelinha. E aqui uma roçadeira hidráulica também, que ela é modificada para conseguir passar ela mais abaixo da copa da mangueira, para ter um controle de planta daninha não só na entrelinha, mas ela vai com deslocamento lateral, além do pneu do trator, como vocês estão vendo ali, que possibilita um trecho maior de possibilidade de roçada, podendo passar debaixo da copa da mangueira, facilitando esse controle mecânico aí. Nessa foto, vocês estão vendo aí um pomar formado em fase de produção e em uma área que foi roçada, né, com roçadeira hidráulica, sendo uma forma eficiente de controle. Aqui também, logo depois que passou a roçadeira, nas entrelinhas, por isso que o espaçamento da entrelinha, ele tem que possibilitar passar o trator com o pulverizador, o trator com a roçadeira, para facilitar esse manejo ali, tanto de planta daninha como de pragas e doenças. O controle químico, o uso de herbicidas, né, sempre usar produtos que sejam recomendados pelo Ministério da Agricultura e lembrar do destino que vai ser os frutos, o que é permitido pelo país importador. Eles têm uma lista de produtos que podem ser utilizados e produtos que não podem ser utilizados dentro da legislação deles. Então, tem que considerar isso quando os frutos são para exportação. Não são recomendados o uso de herbicidas de princípio pré-emergente na linha de plantio. Os herbicidas devem ser utilizados somente na entrelinha da cultura da mangueira. No sistema de produção integrada de frutas, o PIF, o controle químico de plantas é indesejado na cultura da mangueira e é permitido com algumas restrições, devendo ser empregado somente como complemento, tá? Sempre um manejo, né, a mais, integrado ao controle químico, ao controle mecânico, por exemplo. Uma outra forma de controle mecânico que eu vou mostrar aqui para vocês é o uso da trincha. Nas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, no cafeeiro. Eu, inclusive, já mostrei um vídeo que eu tenho
do controle de planta daninha usando a trincha ele vai fazer uma roçada, só que ele tritura as plantas daninhas em pedaços bem pequenininhos, que vão facilitar ali a decomposição dessa matéria orgânica, melhorando até o solo dessa lavoura, né? Porque ele vai ele catalisa esse processo de decomposição, porque ele pica bem pequenininho as partes vegetais. Eu vou mostrar aqui na cultura do café, mas ele pode ser utilizado em qualquer cultura perene, né? Com esse propósito de controlar plantas daninhas de uma forma mecânica. E a trincha possibilita você passar ela bem rente à planta, né? Controlando ali as plantas daninhas. E como vocês podem ver, como fica pequenininho. Ela fica bem pequenininho o material vegetal ali das plantas daninhas, reduzindo o problema da competição e possibilitando uma cobertura aí vegetal, que vai facilmente ser decomposta pelos micro-organismos benéficos do solo, né? Então, é só para vocês verem, eu já mostrei outros vídeos falando sobre esse implemento, né? E é um aliado no controle de plantas daninhas nas lavouras das mais diversas culturas, né? Inclusive nos pomares de manga. É um aliado importante que o produtor pode utilizar. Nas lavouras de café, é muito comum de ser utilizado, porque a gente sabe que para a colheita do café tem que estar limpinho ali na parte de baixo do café, porque depois da colheita sempre tem aquele café que caiu antes da colheita ou cai durante a colheita e tem que fazer a catação, para você não perder dinheiro que está ali na terra, né? Por mais que esse café de catação ele tenha um menor valor econômico, porque é da sua qualidade, porque ele ficou exposto a micro-organismos ali no solo, umidade, mas o produtor não vai perder esse produto. Então, por isso que tem que ficar bem limpo ali, tanto na entrelinha quanto debaixo da saia do café, para que ele faça, no período da colheita, a catação, né, desse café que caiu. Porque a gente sabe que o café ele não amadurece de forma 100% homogênea. Tem alguns que eles formam primeiro, então eles vão amadurecer primeiro e cair, e até na hora da colheita mecanizada ou manual cai um pouco de café. Então, por isso que depois, com o chão limpo, né, fazendo um controle químico alinhado com a trincha também, e depois faz uma varreção dessas folhas para ficar limpinho e facilitar essa colheita do café que cai. As doenças da mangueira. Então, controle de planta daninha sossegado, como eu disse para vocês, tem que ter atenção principalmente na fase inicial do desenvolvimento das plantas de manga, que elas são menores, estão mais suscetíveis ali à competição. Não que depois é para abandonar, não. Mas esse período inicial tem que ter mais atenção para que não tenha ali um estabelecimento de plantas daninhas na sua área e reduzam o desenvolvimento da sua cultura, atrasa esse desenvolvimento por estar ali competindo por água, luz, nutrientes e espaço. Então, agora sobre as doenças da mangueira. A gente não vai falar tudo hoje, tá? Porque vamos ver como que vai nosso horário, mas é um material mais longo um pouquinho. Vamos ver como que vai andar o nosso horário e a gente estabelece se a gente vê tudo hoje ou se deixa o restante para a gente ver semana que vem. Como a gente estudou também ano passado, né, quando falamos de doença, a doença ela vai ocorrer quando tem interação
dos 3 fatores: o ambiente, temperatura, umidade relativa, o patógeno e a planta hospedeira. Então, dessa forma, o produtor ele tem que ficar atento, né, em monitoramento da ocorrência de sintomas das doenças e na ocorrência dos primeiros sintomas entrar com controle. Muitas doenças a gente sabe que não espera ocorrer, trabalha de forma preventiva, né? Então, monitoramento, prevenção são aí essenciais e, além disso, a poda, que é um manejo cultural. A poda da mangueira, além de ser essencial para a produtividade, para garantir alta produção, ela também garante uma conformidade de copa que facilita o manejo de doenças de pragas. Na hora da pulverização de um fungicida, de um inseticida para o controle dos insetos praga, você vai com uma copa bem definida, bem conformada, ter a entrada de produtos em toda a copa, protegendo a parte ali foliar, né, e dos frutos e flores de pragas e doenças. Um fator importante, quando a gente considera o ponto ambiente na ocorrência de doenças, é monitorar as condições meteorológicas. Como que a gente monitora? Tem os sites de previsão climática, de chuva, que também a gente tem dados aí de precipitações, né, de umidade relativa. E a gente sabe que essas condições ambientais favorecem ou algumas desfavorecem a ocorrência de doenças. Então, tem que estar ligado no clima também. O técnico, o agrônomo, ele trabalha sempre preocupado com o clima, né? Porque são fatores que definem a sua produtividade, como chuva em cultivos de sequeiro, né? Cultivos sem irrigação, a chuva como um fator que pode favorecer uma doença, que tem que pensar, choveu, tem que aplicar um fungicida depois da chuva para evitar a ocorrência de uma bactéria, por exemplo, um fungicida protetor, a base de cobre, ele impede a entrada de algumas bactérias também, fungos, né? Então, tem que trabalhar sempre aliado com o clima. Nós, dessa área, a gente tem que ter essa preocupação com os fatores climáticos, tanto para o bem, chuva para ter umidade no solo, para a planta desenvolver, tanto também a chuva como um fator ambiental que pode favorecer uma doença, uma umidade relativa mais alta, uma temperatura mais alta que pode favorecer uma doença. A primeira doença que nós vamos falar é a antracnose, causada pelo fungo Coletotrichum gloesporioides, que a gente estudou esse mesmo fungo, mas aliado à podridão nos frutos de mamão, ano passado, vocês se lembram? Na aula na parte de fitopatologia, que a gente fez uma prática. É o mesmo fungo, né? Inclusive, naquele momento que a gente estudou, eu falei para vocês que é um fungo que não é nada específico, ele causa doença em uma série de plantas, tanto podridões de pós-colheita, como também doenças no campo. A antracnose, ela na mangueira, ela é um problema na pós-colheita da manga, podendo causar danos ali nos frutos depois de colhidos, né, podridões. Ele também é um problema ali nas flores da mangueira, tá? Na fase de floração, da emissão de novas folhas, elas também afetam folhas, gemas florais e frutos. Então, o produtor tem que ficar atento para fazer medidas a primeiros sintomas ali no campo, medidas curativas, que é uma doença que é passível de ser curada, né, quando você aplica um fungicida curativo, e também medidas preventivas. E na questão de pós-colheita, comece no campo. Se você tem foco da doença no campo, possivelmente seus frutos vão poder desenvolver essa doença lá nas prateleiras do mercado. Esse patógeno, quando ele afeta as flores, a panícula, né, que é o tipo de flor ali da mangueira, ele causa mumificação da flor e mumificação dos frutos que estão sendo formados. É uma podridão seca, né? Fica endurecido, mumificado. E também causa necrose nas folhas da mangueira. Nas folhas são observadas manchas pequenas
arredondadas, né? E elas se desenvolvem com coloração marrom escuro. Elas podem ser observadas essas manchas tanto na margem, nas margens, como no centro do limbo foliar, dos dois lados da folha, tanto na parte superior como na parte inferior. As condições para desenvolver essa doença ambiental, alta umidade relativa do ar, isso favorece a ocorrência dessa doença. Aqui eu tenho para vocês duas imagens da antracnose nos frutos pequenos, em formação, e da antracnose na folha da mangueira. E eu já observei isso em campo, em mangueira aí doméstica, essa doença. Então, é uma doença bem comum da cultura da manga, só que a nível comercial você não pode deixar isso acontecer. Porque na folha representa queda de folhas. Quando esse dano vai ocorrendo ali de forma generalizada na folha, leva a uma emissão de etileno alta ali na folha, uma queda precoce dessas folhas. Vocês estão vendo esses halos amarelados em volta da lesão? Isso já é emissão de etileno pela planta. E uma forma de defesa da planta é se livrar desse tecido doente. Então, há uma queda prematura de folhas e isso vai interferir, como vocês sabem, diretamente na produtividade. E nos frutos afetados não vão desenvolver. E os frutos que já estão em fase mais avançada de desenvolvimento não vão ter qualidade para ser vendidos. Nessas outras duas imagens, vocês observam a antracnose em brotação, as folhas novas aí, todas tomadas para essa lesão, essas manchas escurecidas no limbo da folha. E nessa outra imagem, quase não dá para ver, né, mas era uma panícula de flores. Foram tomadas aí por esse fungo, que desenvolveram e levaram à queda das flores da panícula. Quando a infecção é em fruto, o patógeno pode permanecer sem sintoma durante a fase ali de campo, e às vezes o sintoma vai aparecer lá na prateleira de quem comprou seus frutos. Então, por isso que tem que ter tratamentos ali preventivos também. Esse fruto, quando é colhido, passa por uma lavagem com detergente, que já pode retirar uma grande quantidade dos esporos, né? Para evitar a ocorrência dessa doença lá na prateleira. Durante o amadurecimento, a emissão de etileno pelo fruto tem uma ação que leva ao aumento do crescimento do fungo ali no tecido do fruto. E por isso que, às vezes, o sintoma da antracnose no fruto maduro, ele é tão forte, né? Você observa que vai tendo umas manchas escuras na casca. Como vocês podem observar aqui, essas duas fotos são sintomas da antracnose em frutos depois de colhidos, em frutos aí já para comercializar. Não é uma doença rara, viu? Uma doença que raramente ocorre, ela é bem comum. Por isso que o produtor tem que ter todos os cuidados ali em campo e também na pós-colheita, antes dele vender, fazer ali uma boa limpeza dos frutos, né? Uma lavagem, muitas vezes até passar em alguma solução com água sanitária, que vai já tirar algum esporo que ele tiver sobre a casca. Mas o problema começa no campo. Se você tem planta doente, folha com sintoma, panícula com sintoma, provavelmente você vai ter fruto maduro com sintoma, quando ele estiver amadurecendo. Por isso que o controle começa lá na lavoura, para que tenha frutos de boa qualidade. A disseminação desse fungo, ele ocorre a partir de tecido doente. Você tem uma planta doente, com folha doente, vai gerar ali o desenvolvimento do fungo, vai gerar os esporos que vai disseminar pela área, né, essa doença. A disseminação vai ocorrer pela chuva, pelo vento, que vai disseminando esses esporos, né. O patógeno, ele pode sobreviver em folhas que caíram, que estavam com lesão, em ramos secos, em ramos verdes, em inflorescências, que estava doente, mas ficou lá, o produtor não fez uma poda para tirar aquelas panículas que tiveram sintoma de antracnose, e fica lá e o fungo vai ficar sobrevivendo. As temperaturas que favorecem o desenvolvimento. Temperaturas altas, em torno de 28 graus, temperaturas que a gente tem num país de clima tropical, na maioria da época do ano, né? No Nordeste,
é um clima aí que sempre favorece as temperaturas altas. E umidade relativa alta, né? Chuvas e temperaturas altas. Esse patógeno, se não tiver a mangueira, ele sobrevive em muitas plantas. Plantas silvestres, plantas daninhas, em goiabeira, outras plantas frutíferas como a goiabeira, como o abacateiro, o maracujá, o mamã, o morango. Então, é uma doença que tem que ter muita atenção do produtor. Uma forma de controle é os fungicidas preventivos, como os fungicidas cúpricos, né? Usar o mancozeb, tem que olhar o produto que seja recomendado pelo Ministério da Agricultura para essa doença. Além de também adotar medidas culturais de controle, né? Uma poda bem feita, retirada de ramos com sintomas na hora da poda, fazer indução da floração para não coincidir com o período chuvoso, a gente está falando de produção aqui no Sudeste, né? Porque no período chuvoso, tendo as flores, período chuvoso, verão, vamos ter fatores aí importantes para o fungo desenvolver. Realizar podas para ter boa condição de arejamento da copa, como eu já falei para vocês, e não deixar fruto que está com sintoma, nem panícula que está com sintoma, nem folha que está com sintoma na planta, fazer a retirada desses tecidos doentes. Um tratamento pós-colheita, para evitar aqueles frutos lá no supermercado, ou que é exportado e chega a ter esses sintomas, tem um tratamento hidrotérmico, né, que é um tratamento em água a 52 graus Celsius, onde os frutos são mergulhados por 5 minutos. A essa temperatura foram feitos estudos, né, um tratamento físico de doença, foi feito testes que não vai ter nenhuma ação que prejudique a composição de sabor, de cheiro da manga, do fruto, né, e vai realizar ali a morte de possíveis esporos desse fungo que estejam nesse fruto. A outra doença que nós vamos falar é o oídio, causado pela espécie de fungo Oidium mangiferae. O oídio é denominado pelos produtores, nome popular, de cinza. É uma doença muito comum nos pomares de manga no nosso país. As fases mais críticas de ocorrência do oídio são na época da emissão das folhas novas, na época de brotação, depois da poda, né? No florescimento e no início de frutificação. Na região semiárida, né, do Nordeste brasileiro, a intensidade maior dessa doença no segundo semestre. Como que é os sintomas dessa doença? As inflorescências, as flores, as inflorescências, as folhas, os frutos, eles são bastante suscetíveis, né, à infecção por esse fungo. Quando a infecção ocorre na inflorescência, a parte infectada, ela fica com o crescimento de uma coloração esbranquiçada, um branco acinzentado, e forma parecendo um pó branco acinzentado nessas estruturas, que nada mais é que o micélio do fungo, junto com a estrutura de produção de esporos, o conidiosporos, né, e os esporos. Com o desenvolvimento dessas estruturas do fungo, acaba danificando a inflorescência, gerando abortamento de flores e comprometendo diretamente a produção de frutos. Só que esse sintoma também pode ser observado em frutos jovens, em folhas jovens também. Nessa imagem, tem sintomas do oídio na inflorescência da mangueira. Nessa segunda imagem, eu acho que fica melhor para vocês verem. Tá vendo esse aspecto esbranquiçado aqui na inflorescência? Isso é o desenvolvimento do fungo Oidium mangiferae. Aqui, nessa imagem, nós temos aí o oídio desenvolvendo na folha da mangueira, tá? É uma lesão presente na nervura, vocês estão vendo essa lesão na nervura central. Ela é lesão
que afeta e vai gerando uma necrose na folha, só que essa folha ela não está só com oídio, tem essa lesão de oídio, e vocês veem essas lesões laterais aqui, que são causadas pelo coledotricum, que causa antracnose na manga. Então, gente, nem sempre a gente vai ter um problema sanitário. Na maioria dos casos, a gente vai ter vários problemas sanitários na lavoura, né? No pomar, nas lavouras anuais. Então, tem que ter uma atenção para monitoramento de doença, monitoramento de praga, né? Nessa imagem aqui, nessa ponta aqui da folha da mangueira, observa-se também o desenvolvimento do oídio, né? Na região de Urataí, em Goiás. Isso foi uma data de coleta em 2013 dessas folhas com sintomas. O oídio ele também afeta o pedúnculo dos frutos, deixando esses pedúnculos mais finos e mais quebradiços que resultam em queda prematura do fruto. O fruto vai desenvolver menos e, além disso, pode cair antes da hora de estar no ponto de colheita. E, claro, fruto mesmo estando no ponto de colheita não pode cair, né? O fruto tem que ser tirado da planta para não amassar. E também pode gerar, quando afeta folhas, queda prematura de folhas. Esse fungo ele é um parasita obrigatório, ele só sobrevive em planta viva, ele não é como o fusário, que vive em matéria orgânica, ele é um fungo que é parasita obrigatório, né? Então, por isso que fazer uma poda para retirar folhas, retirar galhos, inflorescências, retirar os frutos com sintomas, é tão importante como uma medida de reduzir o foco dessa doença na área, já que é um parasita obrigatório. Para o controle da doença, primeira coisa, monitorar. Observou os primeiros sintomas, entrar com controle. Né? Fungicidas à base de enxofre, tanto uma forma preventiva, quando já tem histórico dessa doença na região, na sua área, e também fazer essas pulverizações de forma preventiva antes da abertura da flor, antes do início de frutificação, para proteger as flores e os frutos. Essas aplicações de fungicidas à base de enxofre deve ser evitado fazer nas horas mais quentes do dia, porque pode causar fito na mangueira, tá? Importante observar isso também. E tem outros fungicidas do grupo químico dos triazóis, dos estrobirulinas, e claro, sempre produto observar se ele tem registro no Ministério da Agricultura para a cultura da manga. A outra doença que nós vamos falar é a seca da mangueira, causada aí pelo fungo Ceratocystis fimbriata. Dentre as doenças que acontecem na mangueira, a seca da mangueira é uma doença que ela leva à morte da planta. Então, ao contrário da antracnose, que você está passível ali de uma infecção nas folhas, nos frutos, na panícula, que você vai fazer um controle ali, depois a sua cultura vai seguir, né, produzindo, quando você faz um manejo adequado, o oídio também, a seca da mangueira, ela pode levar a planta à morte, né? Um caso aqui de declínio, né, de pomar por essa doença foi em Jardinópolis, no estado de São Paulo, onde esse fungo dizimou um pomar de manga aí das cultivares Harden e Bourbon na década de 1950 e 1960 por essa doença. Em outras regiões há registros, não é só nesse município, né, há registros também de consequências catastróficas, né, de mortalidade de plantas por esse fungo. Nessas fotos aqui, na primeira foto, vocês estão vendo, lá na foto A, acompanhe comigo, estão vendo um galho seco, né, da mangueira, que é sintoma da seca da mangueira. Essa manga aí da foto, gente, não é um pomar comercial, né, mas essa doença afeta pode afetar a manga comercial, manga não comercial, tá? Mas quando a gente fala de um pomar comercial, o dano econômico é grande, quando você tem uma disseminação dessa doença no seu pomar, podendo aí você perder todas as suas plantas
de manga. Na figura B, vocês observam no tronco aí da mangueira o escurecimento do tronco, causado aí pela colonização, né, desse fungo. Na C, já tem duas mangueiras mortas aí, duas plantas, né, mortas. E na D, presença de pequenos orifícios próximo à lesão, estão vendo aqui, feitos por insetos coleópteros, que muitas vezes são porta de entrada para a doença, ou também quando a planta está apodrecendo, ela vai tomando conta, mas muitas vezes é porta de entrada os danos por insetos, né? O sintoma típico dessa doença, da seca, como o próprio nome diz, seca dos ramos. Começa parcial e vai tomando conta da planta. Primeiro começa nos ramos mais finos e vai progredindo em direção ao tronco principal da mangueira, causando a morte da planta. O quadro da doença em campo se caracteriza pelo surgimento de sintoma de amarelecimento. O primeiro sintoma vai amarecer folhas, vai murchar, porque vai interromper a condução de seiva e vai secar o galho. O sintoma é principalmente constatado na forma de estrias radiais escuras, partindo da medula do tronco em direção ao exterior do lenho. Embora menos comum, o sintoma da seca pode ter início a partir de infecções na raiz, sem deixar sinais perceptíveis até a ocorrência repentina da morte. E é de uma vez, né? Porque o fungo vai colonizando até chegar a um ponto que interrompe a condução de seiva e a planta morre. O fungo ele sobrevive em ramos secos, no solo, teve um problema dessa doença, ele vai sobrevivendo ali. Ele também sobrevive em outras plantas silvestres, em plantas daninhas. A doença está associada, como eu disse para vocês, por danos de um besorrinho, do gênero Hipocriphalus. Esse besorrinho, ele causa danos ali no tronco, e esses danos são porta de entrada para... na verdade, esse besorro, ele é vetor, né? Ele leva esse fungo para a mangueira. Ele se alimenta, esse coleóptero, né, do tronco da mangueira. Só que ao se alimentar, ele transmite esse fungo, né? Claro, se ele tiver se alimentado ali de uma planta já contaminada e adquirido esse fungo. O fungo também, além de ser disperso por esse inseto praga, ele é disperso em implementos agrícolas, por água de irrigação, por mudas contaminadas. Chega uma muda que você comprou já doente e vai ser um foco de transmissão ali na área. O clima favorável para o desenvolvimento dessa doença, temperatura alta e períodos de precipitação prolongados, que são muito comuns na época do verão aqui no Sudeste. Forma de controlar, gente, prevenção, né? A aquisição de muda sadia. Não adianta falar, fulano vende muda de manga mais barata. Mas ele tem ali um certificado que segue a legislação de produção de muda. O barato, vocês já escutaram isso, né? O barato às vezes sai caro, sai mesmo, né? Você comprar uma muda doente, vai poder comprometer ali o seu pomar inteiro. Como eu disse aí, viveristas, né, idôneos com registro para a produção de mudas é essencial. Isso é prevenção, tá? É uma doença que tem que trabalhar de forma preventiva. A planta doente não tem o que fazer. Em áreas que já tem o problema, que já foi observado plantas morrendo aí com a seca, deve fazer inspeção periódica para eliminação de planta doente, porque uma planta doente ela é foco, o insetinho ali, a broquinha alimenta dessa planta, vai em outra levando esse fungo, ou mesmo dispersão por água, das chuvas, né? Os ramos afetados, eles devem ser eliminados, fazer um corte de 40 centímetros de distância da região onde tem ramo sadio. Por exemplo, a parte da planta está com sintoma. Tira essa parte. Material infectado, galho que cortou, planta que morreu, ele deve ser tirado da área, né? Enterrado ou queimado, né?
Para queimar, tem que ter os cuidados, né, pessoal? Para não pôr fogo aí nas áreas de pastagem, de reserva, tem que ter muito cuidado, né, com esse fogo, a gente vem falando sobre isso. Fogo é um problema, né? Tem que fazer a coisa consciente. O ideal seria até enterrar, cortar em pequenos pedaços, fazer uma vala, enterrar esses pedaços de plantas com sintomas, essas plantas que foram retiradas da área. As ferramentas que foram utilizadas para fazer essa poda lá no campo, se você for utilizar ela para, por exemplo, fazer uma poda normal nas suas plantas, nas suas mangueiras, jamais pode fazer isso sem fazer uma desinfecção dessas ferramentas, com o uso de hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, né, a 2% em água, né, para desinfectar, matar os esporos desse fungo. E também hoje a gente já tem material com resistência genética, porque não tem fungicida que controla essa doença, então é preventivo, muda sadia, tirar a planta doente da área e fazer, se você trabalha e planta manga numa área que tem muito problema, tem histórico dessa ocorrência, tem material com resistência genética, tá? Algumas variedades que são resistentes tem resistência genética, né? A seca da mangueira, tem aí a Kate, a Van Dyke, a Kent, a Irving, a Tommy também resistente. Então aí mostrando que a resistência genética é um ponto importante. Material sadio, que é uma medida cultural, e também a retirada de planta doente da área, que acaba sendo uma medida cultural. Bom, pessoal, essa outra doença nós vamos falar agora é a morte descendente ou seca de ponteiros, causada, né, pelo Lasiodiploidia theobromai. Essa doença ela foi constatada em vários países que produzem manga. E a sua importância, a maior ocorrência tem sido no semiárido, né, a região que também tem um grande destaque na produção de manga no nosso país. No Vale de São Francisco, a incidência dessa doença tem aumentado nos últimos anos e é atribuída a condições da planta durante a indução floral, pois altas incidências da doença são observadas em condições de estresse hídrico e nutricional. A gente sabe, né, que a questão nutricional, de estresse hídrico, deixa a planta mais suscetível, seu sistema de defesa fica mais suscetível e por isso pode facilitar a entrada de micro-organismos. A lista de espécies que hospeda esse agente causal é bastante extensa. Caju, coqueiro, goiaba, videira, maracujá, pinha, cana-de-açúcar e uma grande quantidade de plantas hospedeiras. Então, é um patógeno nada específico, né? Nessas duas imagens, vocês estão observando na imagem à esquerda, o sintoma inicial. Estão vendo aqui no pedúnculo da folha, né? Já tendo uma seca. E já nessa outra imagem, a imagem B, já está com o ponteiro totalmente seco. Produz flor, produz fruto em ramo novo, nos ponteiros, nas brotações, que vai brotar, vai amadurecer, depois vai ter a formação da inflorescência e dos frutos. Se você tem mortalidade de ponteiro, não tem produtividade. Então, é uma doença séria, né? Esse agente causal, ele é um fungo, né? Ele causa a seca, além das folhas, né? De inflorescência, se está em fase de produção, abortamento de fruto, podridão peduncular da manga durante a pós-colheita, também uma doença que pode afetar a pós-colheita do fruto. Os ramos, né, em ramos verdes, causam lesões escuras, irregulares, como vocês viram naquela imagem, na folha. Não é deprimido, o que não é deprimida? Quando é uma lesão deprimida, ela é rebaixada, o tecido fica rebaixado, o tecido lesionado. Mas como vocês viram, é uma lesão que ela não fica rebaixada.
Esses sintomas, eles começam com pequenas manchas ali, eles vão evoluindo até a morte daquele tecido, até a morte do ponteiro, até a morte da inflorescência. Ele vai progredindo essa seca. Ele pode progredir, se não fizer uma poda ali, se não fizer um controle dessa doença, ele pode progredir até matar toda a planta, tá? Esse fungo, ele sobrevive, ele não precisa da planta, ele, em todo o seu ciclo, ele, na ausência de uma planta hospedeira, ele sobrevive em matéria orgânica, de forma saprófita, né? Ele sobrevive em restos de material de planta doente, que foi recortado, em frutos mumificados que caíram ali no solo. Então, o importante, quando se observa o primeiro sintoma, é a retirada de galhos com sintomas e retirar de dentro da lavoura. Porque você corta e deixa lá, vai ser um aspecto de sobrevivência desse fungo. Como que é a forma de infecção? A principal forma de entrada desse fungo na planta é por ferimento causado pela poda. Por isso que ou também por danos causados por insetos pragas, ou até outras lesões causadas por outro tipo de doença. Na hora que faz a poda, é importante passar aquela pasta à base de cobre ou à base de algum outro fungicida para proteger aquela lesão que foi gerada na poda, né, para evitar a entrada dessas doenças. Condições que favorecem o desenvolvimento desse fungo. Temperaturas altas, aí de 30 a 35, favorecem a colonização desse fungo nos tecidos da mangueira. Para controle, limpeza após a colheita, as podas de limpeza que a gente já falou, que é as podas para tirar ramos doentes, tirar os ramos que já produziram para estimular ali a brotação, passar uma pasta cúprica depois da poda, desinfetar a ferramenta de poda, eliminar plantas que estejam com sintoma, galhos, né, tirar da área, fazer uma irrigação e adubação equilibrada no seu pomar, para que a planta tenha o seu sistema de defesa melhor na hora de evitar uma infecção e também evitar a umidade, que a irrigação, por exemplo, é uma aspersão, uma microaspersão, evitar que a água, durante essa irrigação por microaspersão, ela atinja o tronco da planta, que essa umidade ali favorece a entrada do patógeno. Evitar estresse hídrico e estresse nutricional prolongado e controlar insetos que possam causar ferimentos e utilizar fungicidas à base de cobre e outros fungicidas que sejam recomendados para a cultura de forma preventiva. Na aula de hoje nós vamos estudar até esse ponto. Na próxima aula, na semana que vem, e amanhã é feriado, né? Na semana que vem nós vamos continuar desse ponto, falando de malformação floral e vegetativa, que é causada por o nosso conhecido fusário, né? Os fungos aí do gênero fusário. A gente já falou muito do fusário oxporo, que causa murcha no tomateiro, mal do Panamá, e a gente vai falar dos fusários subglutinans, que causa doenças aí na mangueira, mas também não só na mangueira, em outras culturas, mas vamos focar nessa cultura da mangueira, né? Então, pessoal, nossa aula de hoje era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Tranquilo? Não, eu achei bem tranquilo. Então, tá bom. Acho que todo mundo aqui já fez a avaliação. Quem ainda não fez, não esqueçam de fazer. Tenha uma boa tarde aí para vocês. A gente encontra na quarta-feira na aula de olericultura, tá bom? A gente agora está na quarta-feira com 3 horários seguidos, mas a gente vai dividir esses horários aí entre exposição de conteúdo e atividade, né? Então, nós nos encontramos na quarta. Tem um bom... Professora, Oi? então amanhã a gente vai ter aula. Não, na quarta não, na quinta que eu queria falar. Quarta não. Quarta amanhã é feriado, né? Tá.
Que é na quinta-feira que a gente for com os 3 horários de olericultura, tá? Quinta-feira a gente se encontra. Amanhã aproveitem para descansar, colocar alguma atividade que está faltando em dia. E na quinta nós nos encontramos. Um abraço para vocês. Uma boa tarde. Abraço para Até todos. mais, professora. Até Até, quinta. até quinta.